Olá, turma. Vamos aqui à nossa terceira aula de Sociologia. Pega aí o PDF e vamos acompanhar aqui, ou vocês acompanham aqui pelo vídeo também, tá bom? Deixa eu desaparecer aqui para a gente poder ver aqui nossa aulinha de hoje. Deixa eu sumir aqui da tela. Então, vamos lá. Nossa terceira aula, vamos falar sobre o Karl Marx, sobre os pensadores. Karl Marx, mais ou menos no ano de 1900, ele vai definir a modernidade. Deixa eu pegar aqui o pincel. Bom, turma, vamos então ver aqui nossas aulas aqui de Sociologia, a terceira aula. Falando aqui rapidinho sobre o Karl Marx. O Karl Marx, em 1900, ele vai criar o conceito de modernidade, baseado nas ideias de Descartes, em 1700. O que seria o moderno? Moderno é aquilo que é novo, é o processo de mudança, transição do antigo para o novo. É isso que Karl Marx queria, né? Sair do contemporâneo, que é o contemporâneo próprio do tempo. Marx ele cria a seguinte frase: tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, tudo que está constituído, a sociedade que existe atual, ela é possível se desmanchar. Deixar de ser aquela sociedade antiga por uma sociedade mais moderna, mais atualizada. Tanto é que hoje você vê influências, a gente tem influências dessas ideias modernas. É válido aquilo que você tem de novo, você sempre tem que desfazer daquilo antigo, a influência. Pode ver o mercado como influencia demais você no comércio. Você tem que comprar sempre uma roupa nova, não pode andar com roupa repetida. Quem disse que eu não posso andar com a mesma roupa repetida? Eu posso passar o mesmo ano com até nessa mesma roupa sem jogar fora, ela não tá boa? Então, mas o pensamento moderno vai levar o quê? Não, essa roupa você, o capitalismo, hoje vai dizer assim, não, você tem que deixar de usar. Ou seja, para o capitalismo, o mundo do mercado ganhar em cima disso. Coloca na sua cabeça, incute, e a gente é influenciado de que esta roupa, ela tá ultrapassada, ou seja, não é mais moderna. Então, você tem que tirar, tem que comprar outra, porque mesmo sua roupa nova, estando novinha ainda, você tem que desfazer dela, porque você não é uma pessoa moderna. Se você não é influenciado pelas essas ideias, você mesmo vai, não, essa roupa tá boa, eu vou deixar de usar por quê? Então, essas são as mentalidades dos pensadores, né, que vem trazendo para nós e que a gente sofre influência ainda hoje, né? E também surge nesta época, que a gente viu na outra aula, sobre os racionalistas, que eles vão dizer o quê? Que o modo de religião da época, a política, a economia e a sociedade, elas precisavam mudar o pensamento, porque estavam errados. Por exemplo, tudo se dizia, culpava a religião. Todo acontecimento de bom e ruim dizia, não, é por causa do Deus do bem e do Deus do mal que fez isso. Porque você fez uma coisa errada, então o Deus do mal está zangado e furioso. Então, os acionários levavam, você tinha que mudar. Tinha que mudar também a política, porque a política estava explorando o povo, a desigualdade social que entrou, né, através da economia. E assim o mundo social iria mudar. Surge também alguns pensadores como Comte, Espinas e Herbert. Eles pensavam a ciência da sociedade como uma espécie de física ou biologia social, ou seja, para estes pensadores, a sociologia ela era como uma biologia social, ou seja, é provado pelos fatos, pela física, tem que provar o comportamento da sociedade, tem que ter provas, e eles acreditavam no evolucionismo, o homem vai evoluindo. Se esses pensadores, como Comte, Espinas e Herbert, estivessem no mundo de hoje, da pandemia, eles vão dizer, tá vendo? Que quem está sobrevivendo são os mais fortes na pandemia. Então, realmente, o homem, a sociedade, ela vai evoluindo, vai ficando os mais fortes. É a evolução do homem. Que pego a ideia mesma do darwinismo, né? Sobre esta evolução. E a sociologia, no início, ela era chamada de filosofia social. Não tinha o nome assim de sociologia ainda. No começo ela recebeu esse nome de filosofia social. Por quê? Porque a filosofia estuda a razão, pensamento. E esses sociólogos eles estavam analisando essas coisas da sociedade, né? Que a sociedade ela é influenciada por uma ideia, a chamada ideologia, um pensamento. Tanto é que eu disse para vocês que o moderno, hoje a sociedade é influenciada por isso.
Se você não tem um carro do ano, você tem que comprar um carro do ano. Se você não tiver um carro, você é visto como pobre. Às vezes você pode observar, eu já observei, quando a gente tem esta visão de sociologia, de filosofia social, a gente tem isso na nossa mente, tem esse estudo, a gente começa a observar. Você pode observar que tem gente que prefere ter um carro bom do ano, um carro massa, e na hora que você vai ver a casa dele não é uma casa boa. Aí você pensa, julga que por ele ter um carrão massa, um carrão do ano, ele tem vida boa, enquanto não tem. Por quê? A influência do meio social do mercado. Então o mercado, o capitalismo procura influenciar em cima disso. E tantas outras coisas influências que você pode ver, né? A sociologia, ela vai visar o quê? Ela quer esses pensadores como Comte, eles querem a ordem social, que é o que? A paz, a luta de paz. Você não vê tanto hoje essa ideia, porque estão bebendo hoje, atualmente, desses pensadores. Ah, devemos lutar pela paz, para pôr tudo em paz. O que está levando a sociedade a não ter paz? Aí hoje a gente vê a questão muito chamada das minorias. Nós temos que incluir as minorias, porque não é a maioria mais que tem que ter o direito, é a minoria. A minoria está sendo discriminada. Só que está havendo um papel meio confuso, né? Estão querendo incluir a minoria em detrimento, em aniquilação da maioria. Mas não é assim que os pensadores queriam na época. Eles queriam que houvesse o equilíbrio, que é o que se chama a democracia. Então, a comunidade científica, ela procura examinar as ciências sociais, lembrando que as ciências sociais incluem a antropologia, as ciências políticas e a sociologia. Ela examinou para ver se dava credibilidade para ela ser considerada como uma ciência social ou não. E entrou outros pensadores, é claro, outros pensadores da sociologia, chamada Engel, Friedrich Engels e Alex. O Engel procurou explicar o ser humano e a sua história. O ser humano ele vai construindo uma história, é isso que Engel vai dizer. O Friedrich Engels, ele pesquisou a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Eu deixo como pesquisa para vocês, se vocês quiserem ter curiosidade, e procurem saber de onde que originou a família que a gente conhece hoje. Então ele procurou investigar essas coisas, essas origens, a origem do Estado, da política, de onde quem foi que inventou esse negócio de Estado, de existir política. Então ele foi fazendo essas investigações. O Alex, ele procurou pegar o que tinham criado na Grécia Antiga de democracia para trazer para pôr em prática. Ele achou isso uma boa ideia, então propôs a democracia para melhorar a sociedade. O que é democracia mesmo? Podemos considerar o Brasil democrata? O Brasil nunca foi democrata até hoje. Você passa uma péssima ideia de democracia. Eita, professor, mas o senhor tá pessimista. Não, por quê? Vamos entender o que é democracia. Democracia é a maioria? Não, democracia é poder do povo. O povo é o que tem o poder, que tem que levar o poder. Mas o que está acontecendo? Não é maioria. Democracia não quer dizer maioria, mas houve uma distorção dessa palavra termo maioria. A maioria que vota, a maioria que tem o poder? Não. É a igualdade, é o povo. Devemos igualar tudo. O povo que é o poder. As coisas têm que ser de acordo com o povo, mas a gente vê o que? O contrário, né? A gente vê que é os políticos. Os políticos estão sendo o poder, eles estão se beneficiando no poder com riquezas, glória, vantagens, e o povo está lascado. Desculpe as palavras, mas o povo está lascado, né? Lascando o povo. Até os próprios empresários estão tomando prejuízo, né? Principalmente vamos supor nessa época de pandemia, com lockdown e fecha tudo. Mas eu digo uma coisa para vocês: quem trabalha na política dentro do Estado se prejudicou na época de pandemia? Não, porque eles estão recebendo dinheiro mesmo sem ter saído. Então eles têm centralizado o poder. Por quê? Porque o povo não acorda para entender direito o que é democracia. É o povo que é o poder. Então o Brasil não é democrata. Certo? Desde que eu me entendo por gente, não é. Por quê? Não está sendo feito o que o povo quer. O que é que o povo quer? Então a ciência, a sociologia, ela também vai tratar sobre essas diferenças entre senso comum e ciência. O que seria isso? O senso comum é quando você tem uma ideia já pré-concebida na sua mente de que uma coisa é boa, outra coisa é ruim, sem ninguém te ensinar. Vou dar um exemplo.
Se você colocar uma criança perto de um fogo, ela não vai se aproximar, mesmo que ela nunca na vida dela tenha visto o fogo. Ela vai perceber que é algo ruim. O que que a ciência vai fazer? A ciência vai explicar e provar que o fogo é algo ruim. Tipo, vamos colocar uma madeira dentro do fogo e vamos ver o que que acontece. Aí vai mostrar para a criança, ó, por que que o fogo é ruim. Porque ele vai destruir a madeira toda. E se você entrar dentro do fogo, você vai se transformar em pó, igual aquela madeira. Então vai mostrar a prova. Mas a criança ela não vai saber como que isso acontece. Ela só vai entender no seu senso comum que o fogo é algo ruim, porque ela vai se aproximar e vai sentir algo ruim, uma sensação ruim, um calor, uma coisa que incomoda. Então, os pensadores eles vão querer dizer que a ciência ultrapassa o senso comum, que vai levar à razão, a você raciocinar e provar os fatos. Surge também com Comte o positivismo. O que é o positivismo? Observar e experimentar os fenômenos, observador dos fatos, ou seja, ele vai dizer que tudo só é válido se for comprovado, se for experimentado. Então, nada que não for comprovado não é válido. É pensamento positivista. Ele vai explicar, dizer que a sociedade ela é explicada pelas ciências naturais, que é a biologia e a física. Mas, na verdade, essa ideia foi desaparecendo porque a sociologia não pode ser explicada pela física e a biologia, porque é uma coisa mais observatória do comportamento da sociedade e da mudança. Não é a física e a biologia que vai mudar a sociedade. A ideia dele que ele tinha de Comte era uma ideia de progresso. Então, vocês já viram por aí alguém chamar que eu sou progressista? O progressista é o quê? Que vai sendo evolucionista, como eu já falei lá em cima, né? Então, ele vai considerar os passos da sua evolução. Você primeiro tem o seu pensamento de que Deus explicaria uma evolução. Aí depois você vai enxergar, vai evoluindo e ver que não são deuses que explicam a evolução das coisas, dos acontecimentos, mas a metafísica, que são entidades abstratas, que vai explicar a evolução. E quando você evolui mais ainda o seu pensamento progressista, você vai para a terceira fase, que é o positivismo, que vai acreditar nas leis da física, da ciência. Então, tudo vai explicar os fenômenos sociais. Lembra que nós vimos que os fenômenos sociais é o que vai acontecendo na sociedade que leva a mudanças, certo? E esses fenômenos sociais são todos explicados pelas leis científicas. Só que essa ideia dele não foi muito considerada mais por quê? Vamos dar um exemplo agora do próprio coronavírus. O fenômeno social não é um acontecimento que vai mudar. Então, não é uma lei científica que vai mudar a sociedade. É um acontecimento. Então, o acontecimento do coronavírus é que está mudando. Não é a lei científica que está mudando. É a lei científica que está forçando a pessoa a mudar. Não é. Mas ele pensava assim. O Durkheim, vamos agora para Durkheim, que foi é considerado um dos pais. Os pais da sociologia é Durkheim, é um dos pais, Weber e Karl Marx. Então, só reforçando que esses três, considerados pais da sociologia, os fundadores, os pais, eles tinham pensamentos diferentes. Então, eu já passei uma atividade para vocês, uma prova que vocês foram feitos, e o resumo para fazer. Vocês não façam plágio. Teve aluno que fez a prova plágio. Plágio que é copiar e colar do jeito que está ali. Você não vai explicar com suas palavras, sua ideia. Eu quero que as atividades sejam feitas, o resumo, a prova, você explicando sua ideia. Senão você vai ficar com 0. A prova, para quem fez plágio, eu vou dar 6 por misericórdia que eu tive de vocês. Porque talvez algum de vocês não sabia o que é plágio, mas não façam mais isso, copie e colhem. Não tenham medo de expor suas ideias, porque os próprios pais da sociologia do Caio, Weber e Marx, eles tiveram ideia diferente. Nós vamos ver a ideia de cada um. Do Caio teve um pensamento, o Weber é outro e Marx outro sobre a sociologia. Então, quando eu perguntar sobre algo para você explicar,
Você vai explicando mesmo o seu pensamento, que você entendeu. Leia o assunto e explique o que você entendeu, mas não copie e cole. O Durkheim, ele era positivista, ele carregava um pouco essas ideias aí do Comte. Ele procurava explicar as coisas pela objetividade do conhecimento. Ele dizia o que? As ideias preconcebidas, elas devem ser tiradas da sua cabeça. O que é a ideia preconcebida? Aquilo que você imagina que não é provado. Ele vai criar as regras do método sociológico, que é a mais acena. Vamos ver já já o gráfico dele sobre isso. Ele vai ensinar que a sociedade muda devido a algo externo que ele é imposto e força mudanças. Então, ele, por exemplo, ele vai dizer: a sociedade ele vai mudando através de algo externo. O que é algo externo? Um acontecimento externo. Por exemplo, coronavírus foi um acontecimento externo. E por acontecer essa praga do coronavírus, está mudando a sociedade. É algo que está sendo imposto e força a mudanças. Então, esse acontecimento do coronavírus forçou a sociedade a mudar. A gente não está mudando nosso comportamento? Os nossos valores e as normas, as leis não estão mudando? Então, é isso que ele analisou. As ideias de Durkheim é considerada a mais aceita. E realmente, se você analisar, como eu estou dizendo aqui, ainda hoje parece que predomina essas ideias dele que está acontecendo. A sociedade muda. Você tem coragem de entrar num estabelecimento que só pode entrar com máscara? Se não vão lhe prender ou fazer qualquer do tipo, ou chamar você de um doido, de uma pessoa sem noção, se você não cumprir a norma de usar máscara, você vai conseguir assistir aula na escola sem máscara? Não, você vai ser expulso. Por quê? Porque você tem que obedecer a norma vigente. Esta é a norma, então é imposto a você, é imposto a nós. Então, é isso que Durkheim vai explicar sobre a sociedade. Ele dizia que o social prevalece sobre o indivíduo. E realmente, se você observar essa ideia dele de Durkheim, o que é comum da sociedade fala mais do que o indivíduo. Vai você inventar uma coisa diferente, você dizer, a partir de hoje eu vou andar sem máscara, vou para a escola sem máscara, se você vai chegar lá e você vai conseguir participar da aula sem máscara. Não, porque lá na escola é o social. A escola é uma sociedade e você é um indivíduo só você. Então você não tem influência sobre o todo, sobre a sociedade. É isso que Durkheim vai dizer. Mas a sociedade é que vai forçar você a se submeter às leis dela, ao que todo mundo faz. É o que todo mundo faz, então temos que fazer o que todo mundo faz. O Durkheim ele vai criar o que se chama teoria do fato social. Vamos ver já o gráficozinho sobre isso. Que ele vai dizer o quê? A maneira, o que importa é o coletivo é que vai dizer a tua forma de agir, de pensar e sentir. Né? O coletivo é a sociedade, é eles é que vão dizer o que você deve pensar e sentir. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de novo da pandemia. Não é a pandemia que está dizendo teu modo de pensar e de agir? Se chega alguém que diz assim, a máscara não resolve o problema do coronavírus, não. Aí essa pessoa vai estar sendo contra todo o pensamento da sociedade. Essa pessoa aí é um louco. Claro que a máscara resolve. Vou dar outro exemplo da vacina. Se semeia por aí que a vacina resolve o problema do coronavírus. Se bem que a gente que pensa direito, a gente sabe que a vacina não resolve o problema do coronavírus. Porque é só você pensar assim. Se a vacina resolve o problema do coronavírus, então por que ainda usa máscara? Não resolve 100%. Mas a influência da sociedade, como ele vai dizer aqui, né? A maneira de pensar, de agir do coletivo é que vai influenciar o indivíduo. Isso que Durkheim vai dizer. Então, nós somos influenciados a tomar a vacina, de que a vacina vai resolver sim o problema do coronavírus, mesmo usando máscara. A vacina vai resolver e ponto final. Você tem que aceitar o que a sociedade está dizendo. Surge também, desde Platão, essa ideia do método dialético. O que é que ele vai dizer tudo isso? Que tem que se dialogar para se confrontar com ideias e chegar a uma crítica da ideologia dominante. Vamos supor, se você dialoga... Se você entrar no diálogo, vamos entrar no diálogo, por exemplo, da vacina. Se vocês não sabem, em Teresina estão tentando agora obrigar a tomar vacina. E quem não tomar vacina não vai poder entrar em certos ambientes públicos. Ou seja, está havendo uma ideologia dominante.
de alguém que quer impor a vacina para entrar em ambientes públicos. Como é que a gente pode tentar resolver esse problema? Vamos dialogar para criticar a ideologia dominante de quem quer botar isso, ou seja, dialogar é o quê? Confrontar ideias para chegar a uma só. Vamos ver se realmente a vacina, eu tenho que tomar a vacina, é obrigatório, a vacina vai resolver o problema? Vamos questionar, vamos dialogar. Por isso que eu coloquei um debate aí para vocês, que vocês vão fazer, né, sobre a família. Aqui eu estou fazendo agora um debate sobre a própria vacina. É, é, é correto eu dizer a vacina vai resolver todo o problema? Então eu tenho que obrigar as pessoas a tomar vacina porque não vai mais ter problema com o vírus? Não. A gente sabe que a vacina não resolve 100%. Então, por que se a vacina não resolve 100%, eu vou ter que obrigar todo mundo a tomar vacina? Quem não quer tomar vacina? A gente sabe, o mundo científico sabe disso, já que as coisas devem provar pela lei científica, não é? Mas a gente vê hoje que estão querendo não querer aceitar as leis científicas que comprovam os fatos de que a vacina não é 100%, não resolve o problema do coronavírus. Se você tomar a vacina, você não está protegido 100% do coronavírus. Você nunca mais vai pegar coronavírus. Pode vir um monte de coronavírus, você não pega. Não. Então, por que que a gente vai ter que criar esta lei obrigando a tomar vacina, senão não entra? Então, é um argumento que está surgindo aí no mundo político, inválido, contra outros que vão dialogar sobre isso, para não aceitar. Aceitar a ideologia que está dominando. Como é que nós vamos resolver isso? Confrontar estas ideias, vacina ou não vacina obrigatória, para chegar a uma só. Como é que nós vamos resolver? Dialogando. Então, surge Weber também, né? O Weber. Qual é a ideia do Weber que ele vai dizer? Ele era relativista. O que é ser relativista? Tudo vai depender do ponto de vista de cada um. A vacina, ela cura sim. No meu ponto de vista, eu acredito que a vacina é 100% segura. Ótimo, então tome a vacina e viva a vida e vá curtir sua vida, mesmo usando máscara e com vacina. Ótimo. O outro pensamento de outra pessoa já discorda, diz, para mim a vacina não resolve, então eu não vou tomar vacina. Então Weber, ele defende o relativismo. Tem que respeitar a ideia de cada um tem sua ideia. Então não é a sociedade como um todo que vai dizer a ideia dos indivíduos. Respeite a ideia do outro, o pensamento do outro. Isso é ser relativista. O que vale é o relativismo, ou seja, não existe uma verdade universal. Depende do ponto de vista de cada um. Cada um tem um ponto de vista e respeita o ponto de vista de cada um. É o que não está acontecendo de certa forma, né? Querem forçar a tomar vacina. Então, é um país democrata, é o povo que manda. Não, é uma minoria, né? Que está lá no poder, que quer forçar você a algo. Então, isso é questão de analisar. Estou expondo aqui para vocês esse fato que está sendo polêmico da vacina. E aí, a vacina realmente cura 100% ou não cura 100%? Deve obrigar as pessoas a tomar vacina. Quem não tomar a vacina não vai nem poder mais viajar, nem sair de Barra para Teresina fazer viagem de ônibus se não apresentar o comprovante de vacina. É correto isso? A vacina é segura 100%? Então, o relativista, o Weber, que tem essas ideias, ele vai expor e colocar muito isso aí, né? Então, ele vai criar a teoria da ação social, que vai expor essas coisas. O Karl Marx, ou conhecido como marxista, aqui não era para ter um E, viu? Aqui era para ser um R. Marxista. São as que tem pendurado até hoje, né? Ele é o criador do chamado socialismo. Ele criou o socialismo comunista. Ou seja, o que quer dizer? Ele dizia, na época dele, em 1800, mais ou menos, lá em 1800, ele dizia, nessa época já existiu o capitalismo, que a gente viu nas aulas anteriores. O capitalismo, o sistema capitalista, a gente sabe que o sistema capitalista é o sistema vigente hoje, é o que manda o dinheiro, poder, as riquezas, de você ter as coisas através do dinheiro, comprar. Ele dizia, esse sistema capitalista iria desaparecer e a nova forma de sistema seria o socialismo. O que é o socialismo? Você vai associar o socialismo à igualdade.
Socialismo quer que todo mundo é igual. Se você tem R$ 1.000 e tem 10 pessoas que não tem nada, você vai ter que dar R$ 100 para cada um. Tem que ser tudo igual. Só que há uma divergência entre essa ideia socialista. Por quê? Tipo assim, quer dizer que eu vou dar... desculpa a expressão da palavra. Eu vou dar para um vagabundo que não quer trabalhar, que não quer se esforçar, não quer fazer nada. Ele vai ficar ali dormindo dentro de casa e eu fico todo mês recebendo R$ 2.000. Eu vou ter que repartir com ele o dinheiro, os meus bens com ele, com uma pessoa que não faz nada. Então, em certa forma, se você for analisar e questionar, não faz muito sentido, né? A ideia socialista. Porque é isso que os socialistas querem. Não existe a questão do chamado esforçar, né? Para você conseguir algo. Aí você que batalhou, que luta, você roça lá na mata, no mato, você capina e o outro fica dentro de casa dormindo, fica só curtindo, fica só no celular, na internet, na televisão, que hoje nos interior tem até televisão, tem energia. Aí você tá lá trabalhando no mato, você planta a sua planta, você roça, aí você planta, cultiva, tem sua plantação, aí o outro tá lá dentro de casa, o seu irmão, vamos supor, fica dentro de casa só na televisão e você tá na roça plantando, se esforçando, tendo seus méritos de plantar, de roçar, e você colhe, pega as plantas, colhe, traz para dentro de casa, e depois teu irmão que nunca te ajudou em nada, vai, vai dividir no meio a comida. Aí entra um pensamento época de Cristo, de Paulo. Paulo ele dizia o quê? Porque ele confrontou essas ideias aqui da época dele, que já surgiam essas ideias, né? Na época de Cristo. Paulo dizia assim, quem não quer trabalhar não merece comer. Então, por isso que hoje o socialismo, ele não funciona muito bem, se você for ver. Tem ideia socialista hoje? Tem. Mas isso que entra o questionamento. E aí, já que é igualdade para todo mundo, essa igualdade vai funcionar mesmo? Quer dizer, porque ele é contra o dinheiro, né? Voltar a sociedade ao tempo primitivo. Tipo, você vai repartir os bens. Se você tem um terreno com a plantação muito grande, você vai dividir com outro vagabundo que nem trabalhou, né? E aí? Isso é justo? Isso está certo? Aí por isso que entra aqueles que vão questionar isso aí. Não, isso não está certo. Você tem que se esforçar. Você tem que se dedicar. Chame aquele lá, o vagabundo que não quer fazer nada. Chame para poder também roçar com você no terreno. Aí a gente divide, ó. Ele planta a metade de um lado e eu planto a metade do outro. E aí a gente divide os trabalhos, divide os afazeres e vai dividir a comida, dividir o pão. Esse era o pensamento, era o ensinamento de Jesus Cristo, vamos chamar de Jesus Cristo, que muitos se incomodam. Aí alguns socialistas, eles vão dizer que Jesus era socialista, porque Jesus dizia que tinha que dividir os bens, mas Jesus dizia que tinha que dividir os bens, mas não para vagabundo. Por isso que Paulo vai dizer, aí Paulo vai e diz que você, se você não trabalha, não merece comer. Por quê? Vamos imaginar tirar o dinheiro do pedaço. Se você tira o dinheiro do pedaço e vai repartir os bens, você vai ter que trabalhar na roça para plantar, para cuidar. Imagine você mora numa roça sem dinheiro, você tem que plantar, ou criar galinha, se fosse o nosso caso aqui, para comer. Aí tem um outro lá que não vai fazer nada. Aí, ou seja, você tem que trabalhar, você vai ter que trabalhar para comer. Esses eram os ensinamentos de Jesus Cristo. Aí os socialistas quer dizer que Jesus era socialista. Não, Jesus não era socialista. Por quê? O socialismo é diferente disso aqui. O socialismo não vai dizer que você é vagabundo, eu tenho que dar pro vagabundo também. O vagabundo vai ter que eu vou ter que dividir os bens igual com ele, né? Porque senão eu vou ser justo, eu vou estar explorando. Ah, eu não vou estar ajudando o bichinho, porque o bichinho vai ver, ele não tá conseguindo trabalhar, porque ele tá doente, não sei o que, tá com problema psicológico, tem problemas psiquiátricos, entra um monte de coisa. É como entrou hoje a mentalidade, se você parar para observar, das defesas aos bandidos. O que é essa mentalidade de defesa aos bandidos? Tem que dar igualdade, ah, ele é bandido porque ele não teve oportunidade, ele não teve chance. Então por isso que ele se tornou um bandido, um criminoso, porque esse sistema capitalista hoje está levando as pessoas à loucura. Enquanto na verdade, se a gente for ver e analisar os fatos, não é assim, né? Então essa é a ideia do socialismo, essa igualdade dos bens, certo? E quando o socialismo estiver funcionando, essa igualdade dos bens estiver funcionando, aí a cidade, a comunidade, a sociedade, eu posso dizer que é uma sociedade comunista. Aí eu digo aqui para vocês fazer uma análise. A gente sabe que a China é um império,
dominando no mundo já. E ela diz que é comunista. Mas os comunistas, de acordo com o pensamento de Marx, eles não são para usar dinheiro. Eles são contra o dinheiro. Eles são capitalismo. É dividir os bens. Lá na China a gente vê isso. Ou seja, é um comunista capitalista. É comunista capitalista. É mistura os dois, né? E ainda não divide com igualdade para todos. E aí? Né? Uma análise aí para ser feita. O Marx ele vai dizer o seguinte: o sujeito precisa conhecer para intervir na realidade social. Olha só, eles precisam conhecer, você tem que ter as coisas para você intervir na realidade, no que está acontecendo. Então, o que eu acabei de fazer para vocês aqui, uma análise do socialismo? O meu conhecimento leva a dizer que essa prática socialista é uma ideia problemática. Porque se você conhecer essa realidade social, um vai trabalhar, eu digo trabalhar não é só o trabalho que ganha dinheiro. Trabalho na roça, eu vou dar de comer pro que não quer trabalhar, pro meu irmão, pô, eu e meu irmão, o professor e o irmão dele, aí o meu irmão fica só dentro de casa, só curtindo a vida e eu tô lá na roça trabalhando. Então, a própria ideia dele de dizer que a gente tem que conhecer para intervir na realidade social leva a questionar a própria ideia socialista. Ela é boa ou não é boa? Então, ela existe como aquela balança que eu botei para vocês pesarem, né? O socialismo tem 80% de coisa boa ou ruim? Socialista nunca funcionou essa ideia socialista. Se você for analisar toda a história do surgimento dessa ideia por Marx, nunca funcionou. Na prática, nunca funcionou. A gente tem países socialistas. Rússia se considera socialista. China, socialista. Uma parte da Coreia, não sei se é a Coreia do Sul, não recordo, é socialista. Socialista. Mas se você ver como é a vida deles, no dia a dia, eles não vivem como socialismo. Como o socialismo diz que é para viver, dividir a igualdade. Então, como que eu posso dizer que esse é um sistema bom se nem eles que dizem que estão sendo socialistas não está funcionando? Entende a questão do que é bom e o que eu botei na balança? Então, o que, que a gente faz? Faz como eles mesmos disseram. Aquilo que atrapalha, a gente tem que cortar, né? Então, ele vai falar das relações de produção. As teorias de Marx é o que? Relações de produção. O que, que seria isso? Ele vai dizer, vai analisar que o capitalismo está explorando e que tem que acabar com isso. Ou seja, ele já a chamada luta de classes, o trabalhador tem que brigar pelos seus direitos e tarará. Aí vai entrar um monte de questões e quesitos sobre isso. Claro que existe a exploração, existe. Todo lugar existe a exploração. Todo lugar existe exploração. Não tem como a gente fugir da exploração, né? Agora cabe você a ter realmente conhecimento, entender, estudar para não deixar ser explorado. Tá? Aí ele vai criar também a teoria da realidade, da história do homem. O homem tem uma história, essa história que vai fazendo o homem seguir forçadamente sem ser a vontade dele, né? Ele não está trabalhando porque é um seu sonho. Não é o sonho dele trabalhar, tá ali. Ele está trabalhando porque a condição força. Eu tenho que trabalhar porque é o jeito. Tipo, você está trabalhando para ganhar seu pão e trazer para dentro de casa. Você que vai ser enfermeiro, que é da área de saúde, ou você que é da saúde bucal, ou você que é da saúde jurídica, da área, você está trabalhando, você vai trabalhar porque você está sendo forçado a ser da área de saúde. Eu, professor, claro, sou forçado a ser professor. Não é o meu sonho, né? Eu não estou trabalhando por ser meu sonho. Eu estou sendo forçado. Aí eu pergunto para vocês, será que o professor Cláudio está dando aula para vocês porque não é o meu sonho ser professor? Eu tô trabalhando como professor porque é o jeito? Você que quer ser enfermeira, você que quer ser da área aí da dentista, você que quer ser da área jurídica, não é o seu sonho? Você vai trabalhar nessa área aí porque você foi forçado? Entende? Ele diz, o Marx vai dizer que o trabalho força a pessoa. Você não está trabalhando, não é porque
você quer. Claro que existe os que não têm oportunidade que trabalham, né? E aqueles. Então essa tese dele aí vai caindo por terra. A mais aceita é a de Durkheim, né? Como eu falei para vocês, a ideia mais aceita é a de Durkheim. Mas hoje, como eu disse, tem muitas influências aí do Marx, né? Os comunistas. Os socialistas que dizem socialistas progressistas, não são influências dele, né? Por isso que você tem que raciocinar e pensar, como o próprio Marx disse aí. O Marx disse que você tem que estudar, conhecer, para poder intervir nas ideias e questionar, não aceitar uma ideia que é colocada. Aí quando surgem os partidos políticos, cada um com suas ideias, você não estuda, você não conhece, aí você, vai cair na ideia dele porque acha que é bonitinho, mas você não sabe o que, que eles estão... O que, que eles vão colocar? Quando eles chegam no poder, aí eles vão mostrar o lado da ideia que você não conhecia. Porque você não estudou, você não tem conhecimento, você não sabe como é que funciona a política, eles não vão dizer o que, que a política realmente faz. Eu pergunto para você, você sabe o que, que um vereador faz? Você sabe qual é a função do deputado? Você sabe qual é a função do senador? A gente geralmente não conhece, porque a gente não está preocupado, só quer conhecer o que, que o político faz de propaganda para nós. E aí? Aí a gente acaba sendo explorado, porque a gente coloca a gente no poder, que é bandido. Que só quer estar no bandido e vagabundo às vezes, que não quer trabalhar, que quer vida fácil. Porque vai só ficar recebendo aquele dinheiro fácil todo mês e não vai fazer nada pelo povo. Aí a democracia não vai funcionar. Como eu disse para vocês, a democracia é o quê? O poder do povo, não é a maioria. É o poder do povo. Tem que fazer as coisas para poder melhorar a vida do povo. De todo o povo, não é só de alguns do povo, entende? Democracia é isso. E então, a gente entende aqui para finalizar que cada autor clássico criaram suas teorias para procurarem dar explicação aos fenômenos sociais, chamada teoria social. Então, cada um criou a chamada teoria social. Ok? Então, Durkheim, deixa eu desenhar bem aqui a teoria social de Durkheim. Durkheim, ele analisou a sociedade, ele vai chamar que existe o fato social. O que seria esse fato social? O fato social, ele tem... A sociedade é influenciada pela coercividade. Coercividade é o bullying. Pela exterioridade. A sociedade é influenciada pelo externo. Ou seja, o vestuário, por exemplo, você é influenciado pelo modo de vestir. Vai andar aqui em Barras ou em outra cidade do Piauí vestido igual índio. Vai para a escola vestido igual índio. Então ele vai dizer que nós somos influenciados pela sociedade. Agora, se você for lá onde está o índio e se vestir como um índio, ou andar nu, como algumas culturas de índio lá andam nu, lá não vai ser problema. Então lá a influência da exterioridade é andar como o índio se veste. Então ele vai fazer essa análise da sociedade, que é o que é mais aceita, as ideias dele, do Caia mais lógica, vamos assim dizer, com a sociedade. E ele vai dizer também que a sociedade, ela faz as coisas, cada indivíduo faz de acordo com a generalidade, ou seja, o que a maioria faz, eu faço. Será que o que a maioria faz está certo? Mas a gente é influenciado, é isso que ele vai dizer. Nós somos influenciados pela maioria. Nós somos influenciados pelo externo, o exterior. Eu vou me comportar de acordo com o exterior. Se todo mundo anda de calça jeans, eu também vou andar de calça jeans. As mulheres antigamente não usavam calça jeans, mas depois mudou a sociedade. Então vai mulheres hoje vestir aquela saia balão de antigamente que vocês não vão ser criticadas. Porque é a sociedade, né? Que você vai influenciar o teu exterior. E a coercividade é o bullying. O bullying é aquele que você vê que é diferente, aí sofre o bullying, é criticado. Aí existe o Weber também, já falei muito lá do Marx, agora o Durkheim e o Weber, né? O Weber, ele criou a ideia, a teoria da ação social. Você gosta de fazer muita ação social? Ele criou a teoria da ação social. O que ele vai dizer? Ele separou a ação social, ela é movida de 4 formas.
racional em relação aos afins. Por exemplo, o homem ele é racional. Se um engenheiro que planeja a ponte, ele vai planejar a ponte e os meios para atingir seu objetivo, para conseguir construir a ponte. Então, o seu fim, né? Ele vai raciocinar para atingir um objetivo. Ele também vai dizer, o Weber, que a sociedade ela tem uma ação racional em relação a valores. Ele vai usar da razão em relação a valores. Por exemplo, se um navio está afundando com sua tripulação, o comandante do navio só tem um bote para salvar ele. Esse bote foi criado para poder salvar o comandante. O comandante não pode morrer porque ele é o comandante e tem que liderar, né? Mas ele, pelo valor que ele tem de honra como comandante, ele vai morrer junto com seus tripulantes. Então, o valor vai levar ele a raciocinar, a tomar uma atitude diferente. E a ação social, a teoria de Weber, explicando pela afetividade, ele vai dizer que as pessoas... Então ele vai dizer os 4 tipos de influência na sociedade, né? A que usa a razão para atingir seus objetivos, a razão para atingir os valores, e o emocional, que é o afetivo, que a sociedade vai agir de acordo com o seu lado afetivo. Tipo, de repente você está num trânsito e o trânsito está preso e você não consegue sair do trânsito, você está no carro, aí você começa a xingar. Então, ele vai dizer que a ação vai definir de acordo com a emoção. E ele também vai falar que a sociedade ela vai seguir a tradição. Observe se você, que é um indivíduo, não se enquadra em todos esses. Se o trânsito, se acontecer alguma coisa ruim, de repente você, pela emoção, você diz alguma coisa. Você tem um objetivo e quer atingir algo, o seu fim, você vai usar a razão. Você, por um valor, sua honra, você mantém seus valores, você não larga nada. E a tradição é o que você carrega dos seus antepassados, que ele vai dizer, né? Seus hábitos, costumes, crenças de ancestrais e por aí vai. Então você vai trazer aquilo que vem do seu ancestral e de repente você se depara, o seu ancestral não é índio. Aí de repente você está lá no meio dos índios, você não vai mudar e se comportar igual um índio, vai? Porque a sua tradição não é de índio. Dificilmente você vai, pode acontecer, pode. Do mesmo jeito que acontece o contrário, né? O índio tem a tradição dele de ser índio. Ele às vezes deixa o ancestral para ser influenciado pela sociedade que a gente chama moderna. Aí o índio vai ter que deixar de ser índio, que o índio está ultrapassado, ele tem que deixar aquele contemporâneo dele, como a gente estudou lá do Marx falando, né? O Marx falando do contemporâneo, que é o quê? É aquilo que é do tempo dele, as coisas de ser índio está ultrapassado. É tão antigo isso, desde quando o Brasil foi descoberto em 1500. Índio, vocês têm que deixar de ser índio, isso é ultrapassado a vida de vocês. Você tem que vir para o moderno, largar isso, largar a sua cultura, largar a sua crença nessas divindades, largar a religião deles, largar a religião deles. Então, se Marx estivesse aqui hoje, ele ia dizer que os índios, eles não são modernos, porque a sociedade hoje não se comporta como índio, tem que influenciar os índios. Então, queridos alunos, espero que tenham deixado para vocês entender este conteúdo da terceira aula, tá bom? E qualquer coisa a respeito do resumo que eu passei do capítulo 5 de tecnologias para vocês fazerem sem plágio, tá? Não plagiar. Vou entregar até o final de outubro, tá bom? Perguntem para mim no privado. E sobre o debate também, que tem um debate presencial e o debate para quem é do privado ou do remoto. Quem é do remoto vai só responder as perguntas que eu passei no PDF, tá? Sem plagiar também. Então, qualquer coisa vocês podem me perguntar. E um abraço, fique com Deus.